Olá, meus amigos tricolores, tudo bem com vocês? Primeiro eu queria pedir desculpas de não ter feito pós-jogo contra o Santos, eu tava viajando no meio do mato, não consegui ver o jogo. Cheguei a ver os melhores momentos, mas eu não prefiro não comentar em cima de melhores momentos. Eu vi algumas pessoas comentando sobre o jogo, falando que novamente o São Paulo quase foi garfado, tá virando padrão isso no Campeonato Brasileiro, isso é muito preocupante e a gente vai falar disso. É, E também vamos falar do Ferreirinha, que tá numa excelente fase, mesmo não ter feito o gol ontem, jogou bem. Não acho que jogou mal, ele só morreu no segundo tempo, mas eu acho que isso também tá virando padrão. E a gente vai falar do jogo de ontem, né? Eu até pensei em fazer o pós-jogo ontem mesmo, só que como a gente tem bastante coisa pra falar acumulada, melhor falar tudo hoje, com mais calma, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que falar sobre o trabalho do Zubeldia. O que eu acho. Tem muita gente, tem uma bipolaridade acontecendo entre torcedores que muitos não gostam, muitos gostam ou aceitam. É, Desculpa talvez o barulho que vai aparecer aqui, é que estão fazendo uma obra no prédio do lado, então tem martelada, tem tudo. Então, o que eu acho do trabalho do Zubeldia, gente? Eu vou ser muito sincero. Eu não tô aqui só pra criticar e só criticar, não. Eu quero ver coisas boas, porque eu quero ver o São Paulo andando pra frente. Eu quero ver o São Paulo tendo progresso. Eu quero ver o São Paulo evoluindo futebolisticamente. O que eu vejo do trabalho do Zubeldia, que nós temos mais resultados por causa do elenco, porque eu já disse, o elenco do São Paulo não é fraco, tá? O elenco do São Paulo não é fraco. O elenco do São Paulo, pra mim, ele só não está melhor porque ele é mal treinado e ele tem um técnico que erra demais, tanto em escalações equivocadas como em substituições, às vezes até mais em substituições. Ontem foi o exemplo de jogo em que ele acertou tudo. Aí você vai falar, nossa, então o Zubeldia é maravilhoso? Não, ele acertou um jogo. Não sei sobre o jogo do Santos. O que eu ouvi falar sobre o jogo do Santos é que ele não foi bem em questões de substituições, tá? Isso foi o que eu ouvi de comentaristas dizerem. Eu não sei, eu não vou julgar, então eu vou dizer isso sobre o jogo de hoje. Hoje ele acertou. Hoje ele acertou. Hoje não, né? Ontem. Ontem ele acertou. Porque quando você viu o jogo, qual é a primeira coisa que eu pensei? O Marco Antônio erra demais. Quando ele acerta muito passe para trás, ele volta muito a bola e às vezes ele tenta um passe para frente e ele acerta. Só que ele erra muito mais do que acerta. Ele erra e os erros dele são muito perigosos, porque basicamente o time ele se coloca todo para frente e na hora que ele erra, todo mundo tem que voltar numa velocidade estrondosa se o time adversário for rápido. E às vezes não aguenta. E nessa volta acontecem os equívocos, né? Então, para mim, o Marco Antônio ele deveria ser substituído e eu não entendo como que o, o que entrou no lugar dele, meu Deus do céu, me deu um branco absurdo agora. O paraguaio, não é paraguaio? Eu não entendo como que esse cara passou de titular e ele é titular da seleção dele
para a reserva do Marcos Antônio. Fora que nós sabemos e tememos que o Marcos Antônio consiga completar o número de jogos e o São Paulo seja obrigado a comprar o cara num valor exorbitante que não vale. Não vale, ele não vale. Eu já disse aqui em vídeos passados, o Marcos Antônio, se fosse mais barato, seria um ótimo reserva. Eu apoiaria a contratação, se fosse mais barato. O valor dele não condiz com o futebol dele. Então, logicamente, o São Paulo não deve comprar ele. Ou seja, não deve completar o número de jogos. Então, coloca o outro menino. Então, bota o Bobadilha. Nós já compramos o Bobadilha. O Bobadilha não está emprestado. Então, a partir do momento que nós temos o Bobadilha, usa o Bobadilha. E ele é seleção, Katsu. Não é possível que ele seja pior que o Marcos Antônio. Fora que o Marcos Antônio, não sei se vocês concordam comigo. Bota aí nos comentários. O Marcos Antônio, ele é muito parecido com o Alisson. São dois jogadores que, em tese, são rápidos e que gostam de... São mais ofensivos do que defensivos. O Marco Antônio é horrível defensivamente. Pelo menos eu acho isso, tá? Então, ele é muito... Ele é a mesma coisa que o Alisson. Nós temos dois Alissons em campo quando o Marcos Antônio está em campo. Então, bota o Bobadilha. Fora que o Bobadilha, ele tem um ótimo chute. Já mostrou isso. Ele tem uma boa chegada. Então, o que eu acho? Eu acho que a substituição do Marcos Antônio pelo Bobadilha foi excelente, mais tardia, podia ter sido mais cedo. Eu não substituiria o Alves pelo Luciano, eu substituiria o André pelo Luciano, porque nós já sabemos o que o Luciano não consegue fazer de 10. Mas ontem era um jogo pro Luciano. Porque a gente viu que o Libertad, por mais que ele tá em primeiro na chave, estava em primeiro na chave, ele é muito fraco, gente. É um time fraco. Vocês estão me entendendo? Pelo menos, se não é fraco, ontem não foi um dia do Libertad. Porque eles não jogaram bem. Então, o que eu acho? Eu acho que as substituições foram boas. A substituição do Ferreira no Cedric foi excelente. Por quê? Porque o Ferrarese, ele consegue segurar muito bem a lateral. E ele gosta de chegar lá pra frente. Ele tem um ótimo lançamento, né? Ele lança bem, ele faz lançamentos bons. Assim como o Cedric. Inclusive, grata a surpresa do Cedric. Eu sempre vou repetir isso. Sempre vou repetir isso. Porque eu, quando falaram dessa contratação, eu achei um absurdo, mas mostrou que eu tava errado, Assim como vários outros torcedores que também pensaram a mesma coisa que eu, todo mundo se surpreendeu. Então, mas também a gente tinha como referência o Igor Vinícius, né? Então é complicado. Então, ontem foi um dia que ele acertou. O Zubeldia. E a gente tem que dar o braço a torcer. Porém, não me iludo. Por quê? Porque já aconteceu isso. Ele tem uma sequência de jogos em que ele erra, e aí ele pega um jogo e acerta. E aí a gente vai se basear pelo que ele acertou? Não, a gente vai se basear na maioria. Se ele, a partir de ontem, começar a ter esse tipo de atitude correta, de ter uma escalação correta, de usar mais... Gente, o que pelo menos eu aqui no canal sempre falei? Usa a base. A resposta está na base. A resposta do São Paulo sempre esteve na base. Existem dois times que
sempre acharam as soluções dos seus problemas na base, que são São Paulo e Santos. Quando o Santos teve seus auges, foi porque tinha lá meninos da base voando. E o São Paulo também. Acho que com exceção da época de 2005 até 2008. Porque foi 2005 foi aquela época em que o São Paulo trouxe vários jogadores do Goiás, ou seja, investiu em jogadores de fora, né? E em 2006 a 2008 existiu, por exemplo, o Hernanes, né? Existiu algum nome que deu aquele up no elenco. Então, são times que precisam de suas bases para ter sucesso. E isso está mais do que provado, e está mais do que provado que a gestão errou, a gestão tanto da comissão técnica quanto da diretoria pífia do São Paulo, errou no Paulista. Errou na pré-temporada. Porque se no Paulista nós tivéssemos dado espaço para esses meninos, que hoje, depois de pouquíssimos jogos, já na pressão de uma Libertadores e do Brasileirão, estão mostrando resultado. Você imagina se eles tivessem tido Paulista. É fácil de você chegar nessa conclusão. Não é difícil. Aí você vai falar, pô, não é difícil agora. Mas todo mundo já falava. A torcida inteira pedia a base no Paulista. Por quê? Porque se o Zubeldia tivesse colocado a base, a torcida não iria ser uma torcida que ia criticar animalescamente. Eu não acredito nisso. Talvez alguns torcedores que são completamente malucos teriam criticado. Por quê? Porque só sabem criticar. Só que eu, no fundo, acredito que até esses torcedores teriam mais paciência com a base. Porque entendem que esses garotos estão subindo agora. E eles precisam calejar, né? Eles precisam ter esse preparo psicológico até. Para quê? Para aguentar as futuras competições. Então, o que está acontecendo agora, para mim, é meio que uma obviedade do que a gente já sabia. Os garotos estão respondendo. O Alves, a cada jogo que passa, ele vai melhorando, vai tirando um peso dos ombros. O Ferreira, idem. Eu queria ver muito mais do Rian Francisco. Eu queria que o Rian Francisco tivesse as mesmas oportunidades que os dois que a gente está falando. Porque o Rian era melhor que os dois, né? Então, se os dois estão tendo esse sucesso, por que o Rian não estaria tendo, né? Então, eu acredito que o nosso problema não é elenco. O nosso problema foram péssimas escolhas no começo do ano. E agora, graças a essas 2 vitórias fora de casa na Libertadores, a gente consegue um respiro para voltar a sonhar com alguma coisa. Porque a gente não só viu vitórias, como a gente viu vitórias vindas graças a jogadores da base. Então, eu acho que existe uma luz no fim do túnel, só que nós precisamos que o nosso técnico comece a acertar mais do que errar. Primeiro que ele comece a parar de tomar tanto cartão. Já no começo era uma graça e agora já não tem mais graça. Que nós precisamos.
Porque por mais que o Zubeldia seja ruim, os auxiliares dele são piores ainda. Então, o que eu acho? Eu acho que deu pra ver que o São Paulo tem um bom caminho, principalmente quando os jogadores que estão contundidos voltarem, porque aí mostra que nós temos elenco. Nós temos grandes jogadores, nós temos 6 jogadores que estão contundidos, que são, entre aspas, titulares, e nós temos reservas ótimos. Nós temos reservas que podem dar conta do recado se forem treinados corretamente, se tiver um cara no comando que tenha a capacidade de conseguir falar, olha, esse cara tá jogando melhor que esse. Não me importa se esse daqui é mais antigo no elenco, se ele tem mais moral, não me importa. Esse está jogando mais, esse vai jogar. É isso que o São Paulino quer. A gente quer que o São Paulo caminhe. Nós queremos que o São Paulo jogue bem. Que comprove a sua grandeza dentro de campo. E como que vai fazer isso? Jogando ofensivamente, porque o São Paulo é grande. E o São Paulo montou o seu time para ser ofensivo e não defensivo. Nós temos uma excelente defesa, mas nosso time não é defensivo. Então, a partir do momento que nós começarmos a jogar ofensivamente, a nossa chances de ganhar é muito maior. É muito maior. Já falei isso alguma vez e eu vou repetir sempre. São Paulo é gigante e quando ele joga como gigante, a chance dele perder é mínima. É mínima. Pode jogar contra Flamengo, pode jogar contra Palmeiras, pode jogar com quem for. Se o São Paulo jogar como gente grande, São Paulo tem grandes chances de ganhar. Mesmo os outros jogando como gente grande. Só que o São Paulo sempre vai ser maior. Sempre. Sempre. E pode rir aí o torcedor do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, de quem for. Quando o São Paulo joga, meu amigo, de verdade, sem medinho, joga sério, joga querendo ganhar, meu, a chance de perder é muito pequena. É muito pequena. Ainda mais com um elenco bom. Então, é isso, galera. O que eu tinha pra falar sobre esse jogo. Eu não vou comentar sobre pequenas polêmicas, não vou comentar sobre o gol perdido do André Silva, porque isso acontece com todo mundo. O Caleri já perdeu gol assim, Pedro do Flamengo já perdeu gol assim. Todos os atacantes perdem gol assim. A bola pegou na canela. Vai falar o quê? Vai falar que o cara é perna de pau? Olha a cabeçada que o cara deu no segundo gol, meu. No segundo? Foi no segundo. Olha a cabeçada. Pelo amor de Deus. É cabeçada de quem sabe fazer gol. E o André, ele é artilheiro do time na temporada. Não vamos esquecer isso. Esse perna de pau, que algumas pessoas falam, esse perninha de pau, é o artilheiro do time. Só erra quem tenta. E a gente às vezes fica louco com o São Paulo porque o São Paulo não chuta pro gol. Demora muito. Primeiro tempo de ontem, o São Paulo quase não chutou no gol. Não chutava. O São Paulo precisa chutar. Precisa ter jogadores com coragem de pegar a bola e chutar. Né? Então é isso, galera. Eu espero que a gente agora tenha uma melhora significativa, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Que as coisas comecem a engrenar e a gente vá pra cima deles, porque é o que o São Paulo precisa. Ah, outra coisa, rapidinho pra comentar. Gente, para
todos os fãs que estavam querendo a saída do Zubeldia para a volta de Dorival Júnior, tá? Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Vocês são malucos. O Dorival saiu do jeito que saiu do São Paulo. Ah, mas era pra seleção. Não importa. Não me importa. Ele saiu, deixou o São Paulo à mercê, porque ele tinha feito um planejamento. Se vocês esquecem, eu vou lembrar. São Paulo pegou o Dorival, depois do Dorival ser escorraçado do Flamengo depois de ganhar tudo, colocou o Dorival lá em cima de novo, e o Dorival, no final do ano, fez todo um planejamento. O São Paulo cumpriu o planejamento do Dorival, e o Dorival abandonou o São Paulo. Ah, mas era pela seleção. O Muricy não fez isso. Ah, mas o Muricy é um só. Gente, não importa. O São Paulo é gigante. O São Paulo não é um time pequenininho. Hoje o São Paulo é maior que a seleção. A seleção é uma merda. A seleção é um grupo de mafiosos. É um grupo de mafiosos que controlam a seleção. Aceitem isso. Quanto mais vocês aceitarem mais rápido isso, melhor. E todo mundo sabe disso. Tanto é que vocês percebem, muda-se o técnico e as escalações permanecem as mesmas. E o time é ruim. Aí todo mundo fica, não, porque tinha que acontecer isso e aquilo na seleção. Quando essa pessoa entra na seleção para mudar, não muda. Por quê? Porque lá dentro não é o técnico que manda. Lá dentro quem manda são empresários. São empresários. O Edinaldo, pra mim, ele é um fantoche. E ele só foi coroado, né, o imperador da CBF de novo, porque precisam desse fantoche. Precisam. Fora que eu não vou falar das picuinhas de Gilmar Mendes e tudo mais, né? Porque aí pode acontecer coisas com a gente, mas vocês já sabem o que tá acontecendo. Então, o que eu digo é, o Dorival saiu da seleção depois de um fracasso histórico, pior do que o do Diniz, talvez, e o cara saiu querendo ganhar mais de 3 milhões. Ah, eu vou treinar se me pagarem 3 milhões. Quem que ele acha que ele é? E você, torcedor, quem vocês acham que vai pagar isso? Você acha que o São Paulo tem condições de pagar 3 milhões de salário para um técnico? Vocês realmente acham isso? E vocês, pior ainda, acham que o Dorival merece esse salário? Sério? Porque eu vou lembrar vocês. O Dorival foi bem na Copa do Brasil. O Dorival foi mal no Brasileirão. Não era um time que jogava, que tinha um padrão. O time do Dorival não tinha um padrão. O time do Dorival tinha um padrão em um campeonato e tinha outro padrão em outro campeonato e era tipo 8 ou 80. Não era um time que era regular nos dois. E aí você acha que esse cara merece 3 milhões? É sério isso? Gente, nos vemos no próximo jogo. E eu espero que vocês estejam otimamente bem neste dia seguinte de uma grande vitória na Libertadores. Até a próxima e um abraço.